gente, tudo bem? Começando esse vídeo então de uma forma um pouquinho diferente. Estou aqui diretamente da loja de tecido e essa é a ideia daqui pra frente, a gente começar mesmo todo o processo para vocês, mostrando desde a criação da peça, mostrando a escolha do tecido na loja. Então provavelmente a maior parte dos nossos vídeos vão começar dessa forma. E hoje eu estou aqui na loja do Toto, uma loja super legal, muito completa aqui em Sorocaba. E eu vou então escolher o tecido que vai ser o tecido utilizado no tutorial da semana. Para contar um pouquinho para vocês, né, deixar já um gostinho, a ideia é que a gente crie talvez aí em 2 tutoriais, vamos ver, talvez você esteja assistindo e seja o tutorial número 1. A gente vai criar um conjunto e para criar esse conjunto, então, eu vim aqui até a loja do Toto para escolher os tecidos que vão formar esse composê. A gente vai trabalhar com crepe e suede e eu vou mostrar para vocês algumas opções desse tecido que tem aqui na loja do Toto. E eu vou montar um composê, então, de um conjunto de inverno, uma jaquetinha com uma calça, e vocês vão ver a partir desse primeiro vídeo, então, esse tutorial. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, me segue por lá, porque o pessoal do Instagram que vai me ajudar a escolher esse tecido. Então, o tecido que vocês verem aqui nesse tutorial com a peça pronta foi o pessoal que me segue lá no Instagram, que participou nas enquetes e me ajudou a escolher. Então, se você ainda não está me seguindo lá, me segue para poder participar dos bastidores da criação dos tutoriais aqui do canal. Escolhendo os tecidos para esse tutorial e eu vou fazer um composê. Eu vou utilizar aqui um suede montaria, que é um tecido muito legal, super encorpado e que ele tem uma elasticidade incrível para a gente poder fazer umas calças com alguma modelagem mais justa. E eu vou escolher para compor junto com esse suede esse crepe aqui, que é o crepe Celine, que também tem uma elasticidade bem legal. É um tecido com caimento ótimo e eu vou compor para montar um conjunto. Eu tô aqui escolhendo entre essas 3 opções. Essa daqui é a minha opção 1, esse crepe com esse suede. Essa daqui é a opção 2, crepe e suede. E essa é a opção 3, crepe e suede. E no Instagram eu tô lançando lá uma enquete para o pessoal me ajudar a escolher qual dessas 3 estampas e suede liso eu vou utilizar nesse tutorial. Nós vamos começar então esse tutorial com o nosso estudo de modelagem para que a gente faça a nossa jaqueta. Nós vamos precisar, claro, do nosso molde base de blusa. E aqui está em miniatura, mas para vocês conseguirem compreender melhor, o nosso molde ele tem as 3 pences. Como a gente está tratando aqui de uma jaqueta, a gente não vai precisar ter um ajuste de corpo. Essa peça não vai estar ajustada no corpo, então por isso a gente não vai utilizar nenhuma das pences. Porém, essa pence aqui, a gente vai precisar dobrar ela, isolar ela, porque a gente precisa do tamanho certo dessa queda de ombro e não esse tamanho total que a gente tem por conta dessa pence aqui, que é uma pence de 2 centímetros. Então, você vai pegar o seu molde grande, vai redesenhar ele em outro papel, você não vai usar ele para fazer esse corte, daí então você vai cortar aqui. Você pode fazer um corte aqui assim, reto, nessa primeira pence, e um outro corte aqui, só para que a gente tenha com essa peça solta. Então, ó, agora a gente tá com esse
com esse desenho solto para que ele possa girar para onde a gente quiser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ocultar essa pence aqui, que é a pence superior, a pence de ombro. Como eu faço isso? Eu venho aqui, simplesmente reposiciono ela em cima, ó. Ela está aberta, eu venho aqui e reposiciono. E como eu cortei aqui, ela automaticamente já abre e já fica certinho o meu molde. No seu molde em tamanho normal, você pode pegar e colocar algumas fitas crepes aqui ao longo dessa linha para fixar mesmo, e você vai posicionar então esse molde novamente sobre o seu papel para que a gente redesenhe ele agora no formato que a gente quer. Essa jaquetinha, ela vai praticamente finalizar na cintura, ela não vai ser uma jaqueta longa. Se você quiser longa, você apenas vai prolongar essa altura aqui até o comprimento que você deseja. Mas nesse caso aqui eu vou fazer ela um pouco mais curta, então eu vou trazer ela aqui mais ou menos, essa é exatamente a minha linha de cintura, como a gente faz quando a gente vai construir o nosso molde. Essa é a linha exatamente da minha cintura. Eu não quero, porque se eu fizer ela até aqui, e a hora que eu for colocar aqui o meu elástico da cintura, que tem nesse modelo de jaqueta, ela vai ficar esticada. E a ideia é que ela fique numa pegada mais fofinha e esportiva. Então, eu vou trazer pelo menos aqui uns 3 centímetros para baixo. Então, eu vou refazer essa linha aqui, ó, 3 centímetros para baixo. Refiz aqui minha linha de cintura, 3 centímetros. E essa daqui eu posso também trazer uma outra linha reta aqui, que essa daqui é a parte central aqui da minha blusa. Vou trazer aqui uma linha reta também. Agora, outra coisa que eu devo alterar, eu não preciso ter um ajuste aqui da minha cintura. Vocês estão vendo, quando a gente produz o molde, a gente tem um ajuste de cintura, tem pence. A gente não vai utilizar nem pence de busto, nem pence de cintura, nem a pence aqui de ombro que a gente excluiu. A gente eliminou ela do desenho. Agora aqui, então, como a gente não precisa ter essa lateral aqui de cintura, esse ajuste de cintura, a gente vai trazer uma linha reta. Primeiro a gente vai pegar esse ponto mais largo aqui, que é o ponto do busto, essa largura de busto, a gente vai colocar pelo menos aqui uns 3 centímetros de folga de vestibilidade, porque essa é uma peça mais soltinha, então eu não preciso que ela seja muito justa. Então eu quero que ela seja soltinha, essa é a ideia. Então eu vou pegar ela agora e vou esquadrar aqui para baixo. Essa linha deve ficar reta. Esquadre uma linha aqui até encontrar com a linha de cintura. Então, o seu desenho ficará dessa forma, ó, uma linha reta aqui, uma linha reta embaixo, 3 centímetros afastada do final da sua cintura, e 3 centímetros aqui desse ponto de lateral de busto, eu também vou trazer uma linha reta para baixo. Agora, o que eu vou fazer? Essa minha curvatura aqui da cava do braço, ela também vai ter uma queda para baixo agora. Então, agora ela vai cair um pouco. Então, ao invés de ela estar nesse ponto aqui, ó, a hora que eu trago o tracejado aqui, ela encontrou aqui. Eu vou descer 2 centímetros. Então, eu vou localizar um outro ponto aqui 2 centímetros abaixo. Então, imagina que aqui eu tenho 2 centímetros. E agora eu vou redesenhar essa curvatura da cava até encontrar com esse ponto aqui. Esse ponto está correto, o nosso ombro não vai aumentar. A gente já tem um desenho de ombro no molde que já finaliza no final ali do nosso ombro, início de onde deve começar a nossa manga. Agora eu vou redesenhar então esse meu novo desenho da cava do braço, trazendo agora até esse ponto aqui, que é o ponto 2 centímetros abaixo. Então agora eu posso dar uma levantadinha aqui no meu molde, você vai fazer a mesma coisa na proporção grande de molde. Aqui eu tô fazendo pequenininho para que a gente consiga compreender melhor. E você vai redesenhar então essa nova curvatura de cava. Você pode agora, geralmente a nossa cava, ela entra bem aqui, ó, nessa região, quando ela se aproxima da extremidade. Mas como agora a gente está tratando de uma peça mais larga, mais folgadinha, a gente pode fechar um pouquinho essa curva até ela encontrar nesse novo ponto. Então agora, se eu tirar aqui, ó, vou refazer agora também aqui a curvatura de pescoço, como está no meu molde, e vou tirar aqui para que a gente consiga visualizar melhor. Então, ó, eu tirei isso aqui, eu já não preciso mais. Refaço aqui os traçados e aqui, então, eu tenho como deverá ficar o meu molde da parte da frente da minha jaqueta.
Agora, uma outra coisa que vai ser importante para esse detalhe de jaqueta, aqui a gente tem o nosso decote bem certinho rente ao nosso pescoço. A gente pode descer aqui mais ou menos uns 2 centímetros e refazer, então, essa curvatura do desenho do pescoço, do decote. Então, a gente pode pegar nessa linha de 2 centímetros e só vir aqui encontrando até morrer aqui. Isso aqui não muda, tá? Porque isso aqui é a largura do nosso pescoço. Se a gente fizer muito pra cá, a gente vai ficar com a nossa parte do pescoço muito larga. Então, a gente encontra aqui com esse ponto e aqui foi os 2 centímetros que eu tirei. Ó, aqui eu tirei 2 centímetros. Então, eu refiz aqui o desenho do meu pescoço. Agora que eu já estou com o meu molde da frente definido, eu vou fazer a mesma coisa no molde da parte das costas. Eu vou redesenhar aqui a linha reta, porque essa linha reta aqui ela vai se manter, a linha central das costas. Eu redesenho aqui o meu decote das costas e redesenho aqui a minha queda de ombro das costas. Agora, o que eu vou fazer? Os mesmos 3 centímetros que eu aumentei aqui no comprimento da parte da frente, eu também vou aumentar aqui. Então, eu venho aqui e aumento esses 3 centímetros aqui embaixo, prolongo essa linha aqui do meio das costas e eu já tenho meu comprimento igual ao meu comprimento da parte da frente. A mesma queda de braço que eu também, do fim da cava, que eu também fiz aqui no molde da frente, eu vou repetir aqui. Então, basicamente, eu vou descer 2 centímetros e vou avançar para a lateral 3 centímetros. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, pego essa linha de 3 centímetros, afasto esses 3 centímetros aqui e traço uma linha reta para baixo. Essa linha vai se encontrar aqui com a linha de cintura, ó. Eu não preciso ter esse ajuste de cintura que eu tenho no molde base. Então, eu trago de uma forma reta, esquadrada, sempre esquadre para que você tenha essa linha reta. E agora, então, desse ponto eu desço 2 centímetros. E desses 2 centímetros eu vou redesenhar, então, a minha cava de braço. Dou uma afastadinha aqui na pontinha. Você vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo, só que no tamanho grande. Daí você vai, então, redesenhando essa cava até que ela chegue nesse ponto aqui. E assim você já tem o desenho também da sua parte das costas. Então, agora você pode fazer a linha do sentido de fio, que é uma linha paralela à linha de ourela do tecido, para que você não corte no sentido errado. E você pode agora também colocar algumas descrições. Costas, você pode colocar algumas descrições. Costas, só que no lugar aqui da parte da frente, onde a gente vai cortar 2 vezes essa peça, aqui vai ser onde o tecido vai estar dobrado. Então, a gente vai cortar uma vez, porque a gente não vai ter uma divisão aqui nas costas. Então, a gente pode colocar dobra aqui pra gente saber que a gente vai precisar estar com o tecido dobrado para posicionar esse molde em cima. E assim eu já tenho pronto também o molde das costas. Para a manga da nossa jaqueta, a gente já tem o nosso molde base de manga, que eu já ensinei a fazer aqui no canal também. A gente vai considerar que essa manga foi feita para o molde inicial, aquele onde a gente não tinha feito um acréscimo aqui dessa curvatura da cava. A gente não tinha feito nem a queda e nem o avanço para o lateral. Ou seja, isso aqui ficaria pequeno para a gente colocar aqui nessa cava. Essa manga não está adequada a essa cava, porque essa manga ela foi feita com base no molde primário, aquele molde que é justo no corpo. Então, se a gente teve um acréscimo aqui, a gente vai ter esse acréscimo aqui também. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar acrescentar numa proporção os mesmos 3 centímetros que a gente acrescentou no desenho do molde da blusa. Então, a gente vai pegar esses 3 centímetros e vai acrescentar aqui e a nossa manga vai ganhar largura. Porque o nosso molde de manga, ele é assim, feito curto, para depois cada pessoa adequar ao comprimento que quer. Então, é isso aqui que a gente vai ter de acréscimo. Essa parte aqui na lateral da manga. E depois o comprimento, cada um vai fazer do jeito que quiser. Então,
você vai para o comprimento da sua manga, você vai medir desse topo aqui até o comprimento que você deseja, e daí então você vai redesenhar a sua manga e ela vai ter também uma inclinação, ela não vai ser retinha, tá? Ela vai ter uma leve inclinação até chegar aqui no seu punho. Eu vou fazer isso direto no tecido agora, a partir de agora todo esse processo vai ser direto no tecido e eu vou tirando essas dúvidas para vocês. Agora eu vou dar continuidade do corte de todas as peças necessárias diretamente no tecido. O tecido que eu vou utilizar é esse crepe Celine da loja do Toto aqui em Sorocaba, mas que envia para todo o Brasil. É um crepe super gostoso, com caimento maravilhoso, não amassa e tem uma elasticidade super legal para trabalhar. A metragem dele é padrão de 1,40 e eu vou trabalhar com ele nesse formato dobrado no sentido da largura, encontrando orelha com orelha, como vocês estão vendo agora. Eu vou dobrar ele nesse sentido então da largura e a partir daí eu vou começar a posicionar os meus moldes e fazer diretamente sobre o tecido tudo que eu já mostrei para vocês no nosso exemplo em miniatura. Como eu já tenho mais facilidade, eu já vou desenhar diretamente no tecido a partir do meu molde base. Reparem que eu estou fazendo exatamente o que a gente fez no papel miniatura que eu mostrei para vocês no início do tutorial. Eu estou repetindo esse processo, só que agora diretamente no tecido, porque como eu já tenho um pouquinho mais de familiaridade, eu não quis refazer ele no papel, mas eu indico para vocês, para ter mais segurança, fazer no papel para não errar o corte no tecido. Então, você vai redesenhar e vai cortar, seguindo os mesmos princípios que a gente seguiu no nosso papel miniatura. Como eu falei também anteriormente, eu vou pegar a minha manga, que eu já tenho um desenho de molde de manga comprida, já no tamanho que eu quero, e eu vou prolongar nas laterais o excesso, que foi o que eu prolonguei na cava da blusa. Então, eu vou medir na blusa e vou transferir essa medida para a manga. Essa minha manga, ela está com o comprimento total de uma manga normal, mas como a minha manga vai ter um punho, eu dobrei ali 3 centímetros para que eu já faça ela no tamanho certo. E o meu punho eu desenhei com mais ou menos 22 centímetros, então eu afunilei do final lá de cima da curvatura da minha manga e afunilei até chegar na medida de 20 centímetros total, para que essa medida envolva o meu punho com o elástico que eu vou pôr. Agora eu vou posicionar sobre uma parte de tecido dupla, eu tô com os 2 tecidos ali, uma parte lateral que sobrou, e vou posicionar sobre esses 2 tecidos o meu molde da frente, porque eu vou precisar fazer um acabamento interno ao longo de toda esse comprimento da minha jaqueta, que vai desde a curvatura ali do pescoço até onde eu vou colocar o meu zíper, que é bem na parte central. Então, eu vou fazer esse acabamento, que vocês vão ver que é simplesmente eu vou transferir esse desenho que já tá pronto do meu molde da frente e depois eu vou fazer ele com uma profundidade aí, uma largura de mais ou menos uns 7 centímetros. Ele vai se prolongar desde a queda do ombro até essa parte de baixo da barra. Agora você deve cortar 2 quadrados de 16 por 16 centímetros que vão formar esse detalhezinho aqui, ó. Esse detalhe central aqui, que também é no mesmo tecido da jaqueta, tecido principal da jaqueta. Esse detalhe, ele vai ser dessa forma assim. Eu vou dobrar e ele vai ficar aqui na barra da minha jaqueta, encostando aqui no meu molde da frente. A mesma coisa desse lado. Depois, daí o que tá pintado em vermelho é o que vai ser em outro tecido. Então, aqui a gente finaliza o corte das peças no tecido estampado. Eu já estou aqui com as minhas 2 mangas cortadas.
as minhas duas partes da frente, os meus dois acabamentos internos da parte da frente, porque eu vou ter zíper aqui, a minha parte das costas, que é uma parte única, um só tecido, e aqui então esses dois acabamentos inferiores, que é essa parte central aqui que não está pintada de vermelho. Então agora nós vamos pegar o outro tecido para cortar esses detalhes. Gola, essa barra aqui que vai ter um elástico e o punho. Esse é o tecido, então, que eu vou utilizar para os outros acabamentos. Esse tecido é um suede montaria. Ele tem uma ótima elasticidade, é super confortável e vai dar firmeza a essas peças que eu preciso, que são punho, gola e essa barra da cintura. Para o punho, você vai cortar 2 retângulos que tenha como largura a largura do seu punho, que já está desenhado na sua manga, e de altura vai ter 16 centímetros. Ele vai ser dobrado e vai ficar nesse formato de punho. Agora, com o seu molde das costas dobrado e o seu molde da frente, você vai tirar a medida do seu molde das costas. Pode ser com ele dobrado ou aberto. Como eu tô tirando com ele dobrado, eu vou anotar ali 27,5 e vou tirar a medida que sobrou, além desse detalhe que eu já cortei estampado, que no caso deu 11 centímetros. Como eu tirei de cada lado, agora eu vou multiplicar por 2 esses dois valores. E assim será o formato da barra inferior da jaqueta. A última peça que a gente precisa cortar é a gola. Na próxima aula, que é onde a gente vai fechar a nossa peça, eu vou te dar algumas dicas para cortar a gola no tamanho certo. E assim nós já estamos com todas as peças necessárias cortadas para a gente dar início à construção da nossa jaqueta. Até a próxima aula, anote essas dicas e a gente se vê.